Olá a todos, sejam muito bem-vindos a mais essa palestra, a esse estudo do Grupo Espírita Fraternidade, hoje com a lição 149 do livro Palavras de Vida Eterna. Então que possamos estar mais conectados agora com mais alto, para que possamos absorver toda a inspiração dos bons amigos espirituais. Bom, para começarmos a nossa palestra, eu vou usar uma música como preparação de ambiente, como a nossa prece inicial, e depois nós entramos realmente no assunto da palestra de hoje. Que assim seja, que realmente a luz de Nosso Senhor, os bons amigos espirituais, possam nos iluminar em mais esse bate-papo do Grupo Espírita Fraternidade, nossa palestra. Bom, o tema escolhido de hoje é a lição 149, como eu mencionei antes, do livro Palavras de Vida Eterna, de Emmanuel, psicografia de Chico, e o título é Todos os Dias. Bom, eu vou ler aqui a palestra, eu vou ler aqui a mensagem, e depois nós começamos a conversar um pouco mais. E eis que eu estou convosco todos os dias até a consumação dos séculos. Jesus, Mateus 28:20. Não te digas sem a inspiração de Jesus para adotar rumo certo. A atualidade terrestre mostra cientificamente que a comunhão espiritual não depende do espaço e do tempo. Podes fitar um orientador da comunidade e colher-lhe a palavra a longa distância através da televisão. Conversar com um amigo de um continente a outro com auxílio do telefone. Escutar o cantor predileto, que atua de longe, por intermédio do rádio. Recolher a mensagem de alguém na tira de um telegrama. Acompanhar, nas colunas da imprensa, o cronista simpático que nunca viste em pessoa. Assim também nossas ligações com Cristo de Deus. Jesus não é um mestre ausente ou um símbolo morto. Ainda e sempre é para nós
os que declaramos aceitar-lhe a governança, o mentor vigilante e o exemplo vivo. Basta recapitular-lhe as lições para refleti-lo. E ao retratá-lo em nós, segundo as nossas acanhadas concepções, receberemos dele a ideia ou socorro de que careçamos, a fim de escolher com acerto e agir com justiça. Prometeu-nos o Mestre, ao falar aos discípulos: Eis que eu estou convosco todos os dias até a consumação dos séculos. Como é fácil de perceber, o Senhor está conosco, esperando, porém, que estejamos com Ele. Bom, meus amigos, após ler a mensagem, eu creio que duas certezas Emmanuel deixa bem claro aqui nesta mensagem. A primeira delas é que o Cristo sempre está conosco. O Cristo nunca nos abandona. O Cristo nunca nos abandonou. E a segunda certeza é de que essa presença do Cristo ocorre todos os dias de nossa vida. Então essas duas ideias, eu acho que são centrais do texto, de que sempre estamos amparados pelo Cristo e de que isso ocorre a todo momento da nossa vida. Por isso o título Todos os Dias. E é interessante porque quando nos deparamos com esse título, a primeira ideia que vem é o que fazemos e o que fazemos todos os dias, não é verdade? Como estão as ações, as nossas atitudes, como está a nossa rotina? Apesar das diferentes vidas que temos, cada um com suas particularidades, mas todos os dias nós despertamos, nós acordamos, fazemos nossa higiene pessoal, conversamos, né, com aqueles que estão ao nosso redor, sejam pais, amigos, filhos, avós, avós, tios, parentes em geral. Temos as nossas atividades diárias, né, o nosso labor diário para o sustento, para ganhar o nosso sustento. Interagimos com diversas pessoas, provavelmente durante essas atividades. Nos locomovemos muitas vezes para esse trabalho, nos locomovemos de volta. Aqueles que têm filhos, sabem, temos uma rotina um pouco mais intensificada de manhã, preparação de lanche, uniforme, deixar na escola, pegar na escola, ajudar com as lições, né, da escola que venham porventura, etc. Ou seja, todos nós temos várias atividades, temos a nossa rotina. Cada um de nós tem a sua rotina diária, com algumas diferenças, mas todos nós temos as nossas ações durante o dia. Mas é imperioso lembrar que muitas vezes, apesar das rotinas diferentes, apesar das atividades diferentes, na maior parte do tempo, durante a nossa rotina, nós estamos muito concentrados no mundo material. Nós estamos muito concentrados e com um pensamento realmente, às vezes, completamente absorvido pelos problemas materiais, pelas dificuldades materiais, por aquilo que precisamos ter materialmente falando. E aí eu me perguntei exatamente isso. Quantas vezes por dia nós lembramos de Jesus? Durante as nossas andanças, as nossas atividades. Na maioria das vezes, nós só lembramos de Jesus durante os momentos de dificuldade, quando precisamos de alguma coisa. Quando estamos passando, às vezes, por algum momento difícil. E quantas vezes nós nos lembramos também da nossa natureza espiritual? Porque se somos filhos de Deus, irmãos de Cristo, e estamos aqui só de passagem pela terra, a nossa principal preocupação deveria ser exatamente como estamos lidando com o nosso espírito. O que estamos conseguindo crescer espiritualmente. Mas é totalmente comum
termos essa absorção pelas atividades materiais, que provém geralmente o nosso sustento material. E não estou falando aqui que devemos esquecer isso, que não devamos nos preocupar exatamente até mesmo com a nossa higiene pessoal, com os nossos cuidados materiais, porque o corpo em si é uma dádiva do Cristo. A profissão que temos, onde podemos ajudar outras pessoas, é uma dádiva do Cristo, é uma tarefa. O cuidado com a família é uma dádiva do Cristo, para que possamos interagir, possamos crescer juntos. Todas essas ações materiais são louváveis e precisam realmente da nossa atenção. O problema é quando nos fixamos unicamente nessas atividades, esquecendo completamente a nossa natureza espiritual, esquecendo completamente, muitas vezes, que temos um espírito. E esse espírito precisa ser alimentado também, precisa ser cuidado com boas atitudes, com bons pensamentos, com boas ações. Mas, infelizmente, parece que cada vez mais a nossa rotina diária, o nosso dia a dia, o que fazemos todos os dias, está muito mais concentrado em obter mais coisas, em obter um carro novo, muitas vezes, em trabalhar para ter um carro novo, uma casa maior, mais roupas, mais coisas. Ou por problemas que são realmente materiais, esquecendo que esses problemas fazem parte da nossa jornada terrestre, mas não são o principal para a nossa evolução e a nossa jornada espiritual. Aquele problema que muitas vezes parece grande, realmente ocupando toda a nossa preocupação, em muitos casos, quando nos acalmamos e recorremos ao mais alto, conseguimos enxergar ele de uma outra forma, enxergar soluções talvez para aquele problema. Mas a partir do momento em que nos concentramos em resolvê-lo simplesmente em nível material, esquecendo que existe esse outro lado espiritual com quem podemos contar, os nossos amigos espirituais, os nossos mentores, e principalmente o que foi dito aqui na lição, Jesus, nosso Mestre. Esquecendo que podemos ter essa conexão com o mais alto, e que muitas vezes é essa conexão, é este momento de reflexão, de realmente internalizar os nossos sentimentos, de realmente consultar o que temos dentro do nosso espírito, é que vai possibilitar solucionar aquele problema. É que vai possibilitar que tenhamos força, que tenhamos coragem, que tenhamos força de boa vontade, muitas vezes, para passar por aquelas dificuldades materiais, por passar por aqueles momentos difíceis, materialmente falando. Muitas vezes por conta de uma doença, por conta de dificuldades financeiras, dificuldades em família, de relacionamento. Se Deus é soberanamente justo e bom, Ele não ia ter o prazer de nos ver sofrer simplesmente por sofrimento. Nós sabemos que este sofrimento que temos muitas vezes é um produto das nossas ações pretéritas e atuais, como também provas que precisamos passar para realmente testarmos o quanto crescemos espiritualmente. E o bálsamo que temos para passar por isso é exatamente essa ligação com o mais alto. É essa ligação com Jesus. E é interessante que o Emmanuel estabelece aqui alguns comparativos muito reais do nosso dia a dia, quando ele fala que podemos hoje em dia assistir um palestrante, no caso pela televisão, mas até mesmo pelo computador. Podemos ter as nossas famosas lives, como todo mundo fala, até mesmo essa palestra que é transmitida de forma digital,
Ou seja, o tempo e o espaço para a comunicação, hoje em dia, é algo irrelevante. Nós temos vários instrumentos e várias tecnologias ao nosso redor que possibilitam que estejamos todos conectados, que possamos receber ajuda, mesmo não estando presencialmente, fisicamente, um do lado do outro. Se nós, que somos imperfeitos, temos essa possibilidade, imagine o nosso espírito em comunicação com o mais alto, como essa ligação é feita e como isso pode ser benéfico para todos nós. E como recebemos essa intuição do mais alto, como ele fala? E ele tem uma parte muito interessante, que é logo no começo da mensagem, quando ele fala: não te digas sem a inspiração de Jesus para adotar rumo certo. Não te digas sem a inspiração de Jesus. Ou seja, todos os dias e a todo momento estamos sendo inspirados por Jesus, através dos seus emissários de luz, através muitas vezes de pessoas que estão ao nosso redor, encarnadas mesmo. Quem nunca passou por um momento em que, conversando com um parente ou alguma pessoa próxima, recebeu um ótimo conselho, conseguiu enxergar às vezes aquela situação de uma maneira completamente diferente e teve ânimo para continuar? Quem de nós não recebeu às vezes a própria intuição quando nos acalmamos, quando entramos em prece, mesmo que às vezes de uma forma automática, sem muito perceber que estamos naquele momento, mas simplesmente por acalmarmos o nosso coração e um pouco mais a nossa mente, nos tornamos aptos a receber a intuição do mais alto, a receber a inspiração de Jesus. E é dessa forma que Jesus está ao nosso lado todos os dias, a todo momento, a todo tempo. Mesmo nos momentos mais difíceis, Ele está ao nosso lado. E eu gosto muito de comparar muitas vezes o próprio sofrimento, e eu tenho certeza que não é algo trivial passar por determinados momentos, por determinadas situações do nosso dia a dia, não é isso que eu estou falando, mas eu gosto de fazer uma comparação muitas vezes com Deus, nosso Pai, com nós mesmos, quando somos pais e mães de uma criança e aquele pequeno ser começa a dar os primeiros passos e ainda balançando, tentando equilibrar-se naquele momento, ele muitas vezes cai. E para ele, naquele momento, com a maturidade que ele tem para aquele momento, aquela situação é extremamente desesperadora. Aquela situação é realmente algo muito além do que ele consegue lidar. E aí ele chora. Mas nós, como pais, sabemos que é simplesmente mais um passo que ele está dando. É simplesmente mais uma parte do processo que ele precisa para realmente andar com as próprias pernas, aprender a se equilibrar. E que a partir do momento que ele consegue fazer isso, mesmo essa pequena queda, muitas vezes, não vai ser tão relevante mais na sua vida. Porque ele vai ter a noção de que aquilo é só mais um passo que não deu certo. Mas que ele pode levantar e continuar novamente a andar. E aquilo ficou para trás. Nessa comparação é isso. Muitas vezes as nossas quedas, os nossos problemas, é simplesmente comparando com a eternidade, comparando com a nossa vida eterna, o que temos pela frente, aqueles míseros anos serão nada mais do que milésimos de segundos na nossa eternidade. E dessa forma, expandindo a nossa mente e expandindo o nosso sentimento para algo muito mais grandioso, nos conectando com o mais alto, percebendo
que somos parte de algo muito maior e muito além do que a vida física, muito maior do que este planeta. Entendendo que realmente, nesta hora que estamos aqui, estamos em lição, em dever de casa, em aulas, como na escola, onde estamos aprendendo. Mas a nossa vida verdadeira é fora dessa escola. Aqui estamos para aprender, para nos colocarmos à prova, muitas vezes, e sabermos se realmente aprendemos aquilo. E é interessante, eu lembro de uma palestra do Raul Teixeira, onde ele mencionava isso. E muitos de vocês devem conhecer que muitas vezes pedimos paciência, mas acreditamos que essa paciência irá vir com um passe de mágica, que será simplesmente algo que Deus irá nos conceder por divina graça, esquecendo que, como colocamos, estamos em aprendizado. E a maneira de sabermos se realmente somos ou não pacientes é exercitando a paciência. E aí somos colocados à prova na nossa paciência. Com momentos difíceis, pessoas difíceis ao nosso lado, para que possamos realmente entender como trabalhar isso dentro de nós, como conseguimos acalmar a nossa mente e o nosso coração nestes momentos, fortificando o nosso espírito para isso. E uma outra coisa que acontece muito é, nesse nosso dia a dia, e em meio a tudo isso que estamos passando, nós esquecemos de olhar, materialmente falando também, a parte boa que temos na nossa vida. E nos focamos muitas vezes simplesmente na parte ruim. Esquecemos de ver que se muitas vezes temos uma pessoa difícil ao nosso lado, talvez tenhamos 5, 6, 10, 15, 20 outras que nos amparam, que nos ajudam, que nos fortalecem. Que se por um lado, às vezes, tenhamos uma dificuldade de relacionamento familiar, por outro, Deus nos dá a graça de não termos preocupações, às vezes, financeiras, para também juntarmos com essa. Quantos de nós já agradecemos por termos, às vezes, um lar, uma profissão, podermos estar sendo úteis de alguma forma, ocupando a nossa mente, trabalhando o nosso espírito. Agradecermos um pai, uma mãe que nos fortalece, um filho, uma filha que alegra o nosso coração, um amigo ou uma amiga que está sempre lá nos momentos difíceis. Eu lembro de uma mensagem do livro Minutos de Sabedoria, onde uma das frases me chamou muita atenção e eu sempre guardo ela comigo, que falava que quando nos preocupamos demasiadamente com os nossos problemas crescem demasiadamente. Ou seja, quando aumentamos o foco em cima daquilo, é como uma lupa. Aquilo aumenta e passa a fazer parte da nossa vida de um jeito muito mais contundente. É como uma lupa de aumento. Se focamos ali, perdemos exatamente, às vezes, o contexto. E perdemos o que está ao nosso redor. A ajuda, muitas vezes, que estamos recebendo, ou que podemos receber. Diz uma filosofia chinesa que quando apontamos o dedo para a lua, não devemos nos concentrar no dedo que aponta, senão perderemos a grandiosidade celeste. Focando em um ponto e esquecendo do quadro. E quantos de nós agradecemos, então? Agradecemos pela nossa vida, pela oportunidade que estamos tendo até mesmo de estarmos encarnados. Porque sabemos que se estamos aqui, se estamos passando por essa escola terrestre, é porque houve um planejamento muito grande. E existe um propósito para isso. Que é a nossa evolução espiritual. O resgate dos nossos erros, melhorar o nosso interior. Novamente, conseguir
boas ligações com pessoas e desafetos do passado, consertar erros, ou seja, aprendizado. Mas não estamos aqui por acaso. E mais uma vez, como a lição diz, não estamos aqui desamparados. E para terminarmos, meus amigos, a última frase é extremamente importante da lição, quando Emmanuel diz o seguinte: como é fácil perceber, o Senhor está conosco, esperando, porém, que estejamos com Ele. Mais uma vez, como é fácil perceber, o Senhor está conosco, esperando, porém, que estejamos com Ele. Que possamos meditar nisso. Será que realmente estamos nos esforçando para entrar em sintonia com o mais alto? Será que realmente estamos tentando cultivar aquilo que temos de melhor para que essas qualidades possam realmente ajudar a consertar os nossos defeitos e, com isso, ajudar a passar pelos momentos difíceis, pelas situações difíceis que temos, às vezes, no nosso dia a dia? Esse é o recado que tínhamos para essa noite, que Emmanuel nos trouxe através do livro Palavras de Vida Eterna. E esperamos que essas lições possam realmente tocar o nosso coração e permitir que tenhamos uma visão melhor no dia seguinte. Mudar os nossos óculos, por assim dizer, melhorando a nossa visão do mundo e daquilo que está ao nosso redor. Que Deus então nos abençoe, meus irmãos, que abençoe a cada um que esteja assistindo essa palestra, iluminando seus lares, iluminando suas famílias, abençoando a cada um de vocês e permitindo que Deus e Jesus realmente possam entrar em nosso coração e possam estabelecer essa conexão conosco, permitindo que a inspiração do mais alto nos guie cada dia um pouco mais. Que Jesus os abençoe, hoje, agora e sempre.